Oi, gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um pequeno review do lançamento da Faber-Castell dos tão queridos lápis de cor da linha Super Soft com 100 cores, perfeito para quem ama colorir. E como vocês podem ver, a embalagem deles mudou. Eles agora vêm nessa caixinha super compacta e não mais em uma embalagem plástica como antigamente. Além do envoltório externo, a nova caixa do Super Soft vem nessa segunda caixinha de proteção. E olhem só que linda que é essa nova roupagem dos lápis. Ela vem em formato de uma caixa-livro super charmosa, onde os lápis estão dispostos em uma espécie de bolsinho interno, separados por compartimentos. É muito parecido com a embalagem dos lápis aquareláveis de 60 cores da própria Faber-Castell. E dá para utilizar os lápis deixando-os assim na vertical ou na horizontal, você escolhe. Eu agora irei preencher uma tabela de cores que fiz para que vocês possam ver todas as 100 cores novas do lápis. E para iniciar essa demonstração, eu começo dizendo que os lápis continuam com o mesmo estilo, o mesmo formato dos de 50 cores, mudando apenas que agora eles vêm com a numeração das cores no corpo do lápis. Além disso, eles também mantêm a indicação das cores no corpo do lápis com essa tarjeta no fundo, assim como os do modelo anterior, o que facilita bastante o trabalho e a escolha das cores na hora de pintar. E eu começo minha tabela pelo lápis branco de número 713. Na caixa de 50 cores, ele correspondia à numeração 301. E este segundo lápis é uma das cores novas do kit de 100 cores. E todos eles continuam com a mesma maciez e pigmentação dos lápis Super Soft antigos. E para preencher essa minha tabela de cores, eu irei colorir cada um dos círculos usando 3 formas de passagem do lápis. Primeiro, eu aplico uma camada de forma bem leve, bem suave. Depois, uma segunda camada com a força intermediária. E por fim, de forma mais firme com o lápis preenchendo bem os espaços da figura. No final eu terei 3 nuances com a mesma cor de lápis preenchendo o círculo. Além disso, depois eu ainda divido o círculo em 2 partes, onde em cada uma delas eu aplico a técnica de aquarela a seco, dissolvendo a tinta do lápis com solvente com a ajuda de um esfuminho. E para não contaminar as cores dos lápis, eu sempre limpo o esfuminho com uma lixa de unha antes de fazer a aplicação nas próximas cores. E eu saio preenchendo todas as 100 cores da minha tabela, criando as diferentes nuances das cores e aplicando a técnica de aquarela seco em metade da figura para comparar os resultados dos efeitos. E eu faço isso em mais 3 outras versões, ficando com 4 tabelas no total. Uma no papel offset branco, que aqui vocês estão vendo eu colori, uma outra no papel reciclado, outra no papel Color Plus preto e mais uma no papel craft. E então, após longas horas colorindo essas bolinhas, sempre com pausas programadas para o alongamento para não sobrecarregar minhas articulações e não ficar com dor depois. E eis que finalmente eu termino de fazer o meu monstruário do lápis de 100 cores para mostrar os diferentes efeitos para vocês e servir de facilitador para os futuros projetos. E aqui estão as outras 3 tabelas de cores criadas para mostrar os diferentes efeitos das cores em alguns tipos de papéis. Este é o resultado das cores no papel reciclado. Já no papel craft, o efeito é este um pouco mais rústico e pigmentado. E no papel escuro, a pintura fica com um aspecto meio cintilante. Aqui na tabela do papel reciclado, eu enumerei todas as cores do lápis para facilitar. Porém, eu não consegui fazer a comparação com o kit de 50 cores, porque, como eu disse, a numeração está diferente. Continuando com a demonstração dos lápis, eu irei colorir algumas carimbadas usando os novos kits de carimbos da Lilipop. Eu vou usar uma dica que mencionei lá no vídeo de unbox, usando esses 2 kits de lançamentos para seguir a sugestão da Lu.
eu farei um terrário de suculentas usando os carimbos potinho e o kit da linha Mini chamado de suculentas. Para ajudar nas carimbadas, eu farei uso de uma base de precisão para carimbos, porque irei carimbar em uma superfície plástica para criar um aplique usando este material que eu já mostrei no último vídeo lá no canal da Lily Pop, onde eu fiz pingentinhos e chaveiros com carimbos. Esse material, esse plástico, possui uma parte rugosa, áspera, e uma parte lisa que é protegida por esse liner de proteção. Eu removo ele porque eu quero a carimbada nessa parte mais brilhante. E como as carimbadas serão feitas em uma superfície lisa, eu vou utilizar uma carimbeira com tinta permanente para fazer o meu trabalho. E para ficar mais fácil de construir o meu terrário, primeiro eu faço a carimbada do potinho para que fique mais fácil centralizar o desenho das suculentas depois dentro dele. E vejam só que gracinha que fica essa ideia de juntar esses dois kits de carimbos. Como eu falei antes, esse plástico encolhível possui duas faces. Uma brilhante e lisa, onde eu fiz a carimbada para realçar melhor o projeto, e a outra face é fosca e porosa, onde eu irei colorir o meu desenho usando o lápis Super Soft de 100 cores. E então, depois de colorir a imagem, é só cortar. Eu farei o recorte da minha figura deixando uma pequena margem em volta. E o seu aplique já está quase pronto. Agora é só levá-lo para derreter no forno para que ele possa encolher. E para ter uma noção do quanto ele diminuirá de tamanho, eu fiz esse gabarito em forma de régua para ter uma ideia da proporção de encolhimento, que é um pouco mais da metade. Depois de ir ao forno, os apliques encolherão e estarão prontos para serem usados nos projetos de diversas maneiras. E para vocês terem uma ideia do encolhimento, vejam só o tamanho que era o carimbo do pote da suculenta e agora depois de pronto. Eu acho que eles ficam muito graciosos para serem usados como pingente, como chaveiro, por exemplo, como eu fiz lá no canal da Lily Pop, ou até mesmo para serem colados como aplique em um projeto de scrap. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno review com a demonstração de cores e de dicas de utilização desses lápis de cor com uma variedade de cores muito bonitas. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e seu recadinho me contando o que achou. Eu vou adorar interagir com vocês. Eu agradeço a todos pela companhia, gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo e eu te vejo nos próximos vídeos. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!